Eu estava aqui aproveitando e ouvindo as palestras, mas também tentando concluir aqui a minha fala, porque eu consegui cometer a proeza de perder a apresentação, então ela vai ser falada. Então, eu queria dar bom dia na pessoa da presidente, doutora Rebeca Sodré, na pessoa de quem eu saúdo todos os colegas aqui presentes, também as pessoas autistas, pessoas com demais deficiências, familiares, entidades que estão aqui hoje. Cumprimento também minhas amigas queridas e colegas de luta que estão aqui, consegui identificar, doutora Nancy Segadilho, doutora Sheila Cristine, doutora Camila Varela, né? E a quem saúdo na pessoa da presidente da Comissão Nacional de Defesa da Pessoa Autista, que é minha amiga também, doutora Maria Eugênia de Oliveira. Bem, eu vou me auto-descrever rapidamente, né? Para que as pessoas que eventualmente não possam me ver, me conheçam melhor. Sou um homem branco, cis, de 52 anos, estou sentado na perspectiva de quem olha à direita da mesa, da bancada, ao lado aqui do professor Dalton. Eu tenho uma pele clara, cabelos castanhos curtos, barba e bigode grisalhos, estou de paletó preto, camisa azul clara, gravata com tons azuis e cinzas. Sou uma pessoa com deficiência física por lesão medular, estou em minha cadeira de rodas, embora vocês não consigam ver daí. E também sou uma pessoa neurodivergente, com um diagnóstico recente tardio, já adulto, como pessoa autista grau de suporte 1. Meu sinal de Libras é a letra E, de Emerson, aqui ao lado da bochecha. E aqui já cumprimento os profissionais de Libras que nos auxiliam aqui hoje, né? Acessibilidade comunicacional, pessoal, é um direito, né? Não é favor, então a gente tem que garantir isso. Muito importante. Bem, eu queria fazer um breve retrospecto, eu queria agradecer o meu colega que falou, mas para poder me definir melhor, para vocês entenderem como é que eu me inseri na luta das pessoas com deficiência. Eu sou vítima da violência no trânsito há cerca de 10 anos. E isso me possibilitou ver a sociedade com dois olhares. Com licença. Eu já fiz isso várias vezes. Eu estou chorando aqui a primeira vez. Eu não costumo chorar tanto quando eu preparo a fala. Essa fala foi muito parecida com o que eu fiz na Câmara dos Deputados recente, uma audiência sobre saúde e educação da pessoa autista. E eu estou aqui fazendo eu aproveitei uma parte dessa fala para cá. E isso me fez com que eu pudesse ver a sociedade como uma pessoa sem deficiência e com deficiência, porque isso é fundamental, né? Até os 40 anos de vida eu era uma pessoa sem deficiência, como a maioria das pessoas aqui. Embora eu fosse uma pessoa já ligada às causas de direitos civis, eu não estava inserido diretamente na luta das pessoas com deficiência. Obviamente foi desafiador, né? Não desejo uma lesão medular para ninguém, que realmente não é fácil, mas ao mesmo tempo me colocou essa possibilidade de ver o mundo de maneira diferente. E eu percebi exatamente o capacitismo estrutural, que é exatamente a gente estar percebendo que aqueles espaços que antes davam as boas-vindas para a gente, começaram a falar: não, você não é bem-vindo aqui. E isso é muito característico das lutas que nós falamos aqui hoje. Pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescentes também, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas negras, quilombolas, indígenas, enfim. A gente percebe isso. Está muito ligado com a necropolítica, né, que entende que algumas pessoas são descartáveis sob um certo ponto de vista, né, até mercantil mesmo. Bem, e isso me levou a lutar pela inclusão enquanto capacitismo de 10 anos para cá, né? Me levou a diversos espaços, como na ONU em 2019, da ONU agora em 2023, no qual eu denunciei, na minha fala de 2019, as políticas de exclusão em curso no Brasil, naquele momento político, principalmente daquele governo. Também no Mercosul, na RAAD, né, Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos, já representei o Conselho Federal por 2 vezes, como também aqui nessa Conferência Nacional da Advocacia. E quem quiser poder ter um pouco mais
de imagens desses registros, aí eu peço fazer um pouco de público, vocês me sigam, né? Porque eu ia até colocar na minha apresentação as minhas redes sociais, mas é o mesmo nome em todas elas, Emerson Anomia, o blog que eu tinha antes, Anomia, Emerson Anomia tudo junto, ou procurando por Emerson Damasceno. Bem, e depois dessa deficiência incidental, né, você tem aquele baque inicial, acho que todo mundo que não nasceu com deficiência acaba se tornando uma pessoa com deficiência, no meu caso a paraplegia, eu ainda não estava diagnosticado como pessoa autista, você tem aquele baque de repente, meu Deus, como é que eu vou conseguir funcionar nessa sociedade ainda, né? Aquela coisa capacitista mesmo que a gente tem muito introjetado, achando que eu tenho que me modificar, né, Nancy? Em vez do contrário. Esse é um grande dilema. A gente tem que ter isso em mente, que nós não devemos forçar essa radical mudança, nem mesmo em crianças, jovens, até adultos autistas, para que se moldem à sociedade. É por isso que, obviamente, é um direito, né, mas isso tem que ser muito bem sopesado. Algumas terapias que tentam fazer uma padronização em função dessa sociedade que está aí. A gente tem que pensar muito bem sobre isso. Mas, enfim, voltando a esse retrospecto, pessoal, só queria saber ter uma ajuda do tempo, por favor. Se tiver algum cronômetro. 13 minutos. Tá. 13? 13. Eu ainda tenho. Tá ótimo. Bem, eu estava até preocupado com o meu tempo. Eu estava desejando que aquela companheira que fez uma pergunta assim bem longa também fizesse a mesma coisa aqui, porque dividiu a apresentação, né? Mas eu acho que eu vou dar conta. Bem, eu me lembrei, obrigado, eu me lembrei que eu era um advogado, então eu resolvi entrar de cabeça. E aí o sistema OAB, ele me foi muito útil e muito importante, né? Eu agradeço demais aqui ao convite que eu tive para ingressar primeiro na Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência, na pessoa do meu colega Dudu, Erinaldo Dantas, né, colega de turma, que é o presidente da Seccional Ceará, e também da Cris Leitão, também outra colega e amiga, que é a nossa vice-presidente, que estão impulsionando muito. Eu tenho estado aí pelo segundo triênio como presidente da Comissão Estadual, entrei na Comissão Nacional, né, a convite do antigo presidente, Santa Cruz, e agora o presidente Beto Simonetti me fez esse convite muito honroso de entrar na presidência da Comissão Especial de Defesa da Pessoa Autista. Isso me fez, obviamente, ir a locais que eu nunca imaginava que iria, né? Eu tinha minha carreira já consolidada, minha vida profissional, que era ligada mais a direito desportivo e administrativo, não necessariamente a direitos humanos, era uma questão de ativismo pessoal mesmo, não profissional. E aí fui à ONU, nesse ano eu estive na Assembleia Geral da ONU, né, foi muito honroso, falei na ONU em 2019, Mercosul, audiência pública no STF, enfim, lutando pelo direito das pessoas com deficiência, né? E aí eu queria deixar aqui 3 palavras inicialmente, que eu acho que é importante a gente ter, para quem atua nesse tipo de defesa. Não só de pessoas com deficiência, mas grupos vulnerabilizados. Coragem, e aí a gente lembra sempre de Sobral Pinto, né? A gente não pode se acovardar, a gente tem que ter muita coragem, além de conhecimento e empatia, porque a empatia eu acho que é fundamental para a gente poder, quando a gente não convive e não é pessoa com deficiência ou pessoa autista, enfim, ter um pouco da realidade que nos cerca ali. Bem, sobre o arcabouço jurídico que nós temos hoje, né? Antes de falar nos 3 principais diplomas, eu queria fazer uma dica também de filme, um documentário na verdade, que se chama Crip Camp, Revolução pela Inclusão, né? Esse filme ele estava disponível ali no Netflix também, como a colega tinha falado antes, e ele fala dos primórdios da luta das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Ele concorreu ao Oscar em 2021 e ele foi uma produção do casal, produção executiva do casal Obama, Michelle Barack, e ele é um filme surpreendente. Ele mostra como as pessoas com deficiência começaram a se organizar e a imprescindível interseccional e transversalidade das nossas lutas. A gente não consegue fazer a luta das pessoas pretas, das mulheres, LGBTQIAPN+, idosas,
e pessoas com deficiência, enfim, demais grupos, se nós não estivermos de mãos dadas, porque a base opressora que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Claro que temos lutas particulares, mas a base da opressão e da exclusão é a mesma. A um determinado momento, nós somos encarados como pessoas imprestáveis ou não funcionais, né? E o capacitismo estrutural para pessoas com deficiência é isso, né? É exatamente colocar que não, você não presta, você não é bem-vindo, você é uma despesa. E é justamente o contrário. Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, direito às pessoas com deficiência, quem milita vai saber muito bem que a gente está falando em direito constitucional, em direito internacional, público e privado. A gente fala sobre direito civil, direito penal também, direito previdenciário, direito tributário. Ou seja, todo o arcabouço que nós temos para as pessoas sem deficiência, temos também para pessoas com deficiência e pessoas autistas. E a gente acaba tendo que ter um conhecimento muito genérico também de outras questões, porque a gente sempre vai ser indagado sobre isso, né, no dia a dia. Esse filme, voltando ao Philip Kemp, ele mostra muito como pessoas com deficiência se uniram ao movimento negro nos Estados Unidos, década de 60 e 70, movimento hippie, movimento de familiares, pessoas solidárias, e ocuparam prédios públicos para forçar a regulamentação de uma resolução que garantia que nenhuma verba federal seria colocada lá nos Estados Unidos se não houvesse o respeito às pessoas com deficiência. E em pouco mais de 50 anos você tem uma revolução imensa, né? Nós temos hoje no Brasil um arcabouço jurídico até mais moderno e contundente do que nos Estados Unidos. Nós temos a própria convenção e o protocolo facultativo, nós fizemos, nós a internalizamos ao nível de emenda constitucional. Lá não. Mas mesmo assim, o abismo que tem entre o que está posto e o que nós temos de direito, ele é imenso, né? Ele é imenso. No dia a dia a gente sabe. A doutora Camila, que estava aqui também, ela sabe da questão dos desafios da educação inclusiva. A doutora Nancy sabe da questão da saúde, enfim. Então, esse contexto histórico, ele está ligado diretamente a um contexto histórico mundial de que pessoas com deficiência na história eram tidas como pessoas imprestáveis, ou até mesmo ligadas, por conta da ignorância, né, você não tem um arcabouço científico na época, até uma maldição. Você tem ali na lei das 12 tábuas, Roma antiga ainda, o direito de pais sacrificarem filhos que nascessem com deficiência. Na Bíblia você pega lá em Levíticos e em outras passagens, que pessoas com deficiência não poderiam participar da liturgia da missa, né? Até há pouco menos aí de 100 anos, padres com deficiência não podiam ser ordenados. Ou seja, você percebe que de 100 anos para cá a gente teve uma evolução humanística muito grande também em relação a pessoas com deficiência. Na própria carta completa agora 75 anos, né, dos direitos universais, direitos humanos, como também na Constituição nossa, aqui em 88, e na própria Convenção, que foi internalizada em 2009, através do Decreto 6949. E falando sobre arcabouço jurídico, temos a Convenção da ONU, né, que é a nossa Bíblia no sentido de inclusão. Temos a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015, começou a vigir a partir de 2016, e em relação a pessoas autistas, a Lei Berenice Piana. Mas eu falo sempre, pessoal, embora muitos colegas e muitas colegas digam que não, a partir da Lei Berenice Piana a gente começou a entender, ter a garantia de que pessoas com deficiência, pessoas autistas, também eram pessoas com deficiência. A Convenção já garantia isso, né? A própria Constituição já garantia a questão da dignidade da pessoa humana, da pessoa com deficiência também. Então a gente tem sempre que buscar, em certo aspecto, a questão das semelhanças que tem das lutas. Porque a luta das pessoas com deficiência, sejam elas autistas, com deficiência física, intelectual, psicossocial, sensorial, enfim, ela múltipla, né? Ela tem muito mais particularidades do que diferenças. As diferenças têm que ser ressaltadas também no dia a dia, né? Então, é importante louvar que o Conselho Federal, exemplo deste importante debate, né, e esse painel trata de grupos
do direito da defesa de minorias, grupos vulnerabilizados, a gente tem que dizer que a representatividade ela é essencial também. Por isso que eu coloquei nas propostas a questão de nós termos uma cota para pessoas com deficiência nos seccionais, nos conselhos e também no Conselho Federal. Isso é fundamental, porque nós precisamos ter representatividade nos espaços de poder, seja no Estado, lato sensu, poderes executivo, legislativo e judiciário, né? A gente tem um decreto agora presidencial que reserva 30% dos cargos comissionados da administração direta para pessoas pretas, por exemplo, no governo federal. Muito bem-vindo, mas nós temos que reservar também a questão da empregabilidade, dar esse exemplo vindo logo do governo federal, uma propositura que eu já apresentei durante uma fala minha, numa palestra que eu dei no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para pessoas com deficiência também. Isso é fundamental. Não existe inclusão sem convivência. Eu aprendi essa frase e eu vou dizer sempre. Não existe. Se vocês não convivem com pessoas com deficiência, vocês não vão praticar inclusão. Por quê? Porque não vão conseguir saber das imensas barreiras que temos no dia a dia, que são imensas. Então, a gente só percebe assim. Eu só percebi barreiras que pessoas com deficiência intelectual ou pessoas autistas, sensoriais enfrentam quando eu comecei a conviver com elas. Isso me levou, inclusive, a esse diagnóstico de autismo, que me ajudou a explicar muita coisa, inclusive pedindo perdão. A minha companheira esposa, porque também levou a explicar muita coisa, né? Você começa a se compreender. Não é desculpa não, realmente. Bem, a emoção também é por conta de ter perdido a apresentação, eu fiquei preocupado. Mas olha, realmente explica muita coisa, né? Claro que, obviamente, eu não vou dizer que naquele dia que eu fui grosseiro, eu fui explosivo, tudo isso se deve a ser uma pessoa neurodivergente, mas muita coisa se explica, né? Então a minha esposa é uma santa, porque sinceramente é difícil. Eu mesmo, assim, para me aceitar e conviver comigo em muitos momentos de ansiedade e tudo, eu só consegui compreender depois do diagnóstico, né, que fechou. Eu digo, não, agora é interessante. E eu nem sabia, até porque eu estive na comissão da pessoa autista sem ser uma pessoa autista. E depois é que eu me conversando e tentando investigar na minha família, vendo diversos casos, inclusive um filho nosso, né, um filho mais novo, que eu percebi isso. Mas, pessoal, então, pois não, imagina. Atendendo, inclusive, ao seu pedido, pois não. Tem uma colega que quer fazer uma parte da sua fala. Por favor. E aí depois o senhor pode concluir.
Muito oportuno, viu, sua fala. Eu queria dizer também que, para encerrar, né, a educação é exatamente aquela porta de entrada na sociedade. Quando a gente fala na educação especial sob a perspectiva inclusiva, educação inclusiva, que defende no mesmo espaço crianças com e sem deficiência, a gente fala porque sabe, tem certeza, que além do respaldo legal que diz isso, a gente sabe que pessoas sem deficiência, crianças sem deficiência, que convivem desde o início com pessoas com deficiência, serão adultos muito melhores do que, por exemplo, a minha geração, né? Minha geração colocava no mesmo compartimento pessoas típicas, atípicas, pessoas neurodivergentes, neurodiversas, e se você fosse um pouquinho atípico, você era taxado, rotulado como uma pessoa, entre aspas, doida, né? Então, assim, o capacitismo da minha geração e dos meus pais é muito maior do que o que temos hoje, mas ainda existe. E para dizer a questão imprescindível da transversalidade, finalizando mesmo, mulheres sofrem essa epidemia de violência principalmente, mas mulheres com deficiência sofrem mais violência ainda. Ou seja, esse debate ele é mais do que transversal. Se for uma mulher preta, periférica, LGBTQIA+, e com deficiência, ela vai sofrer muito mais barreiras no dia a dia. Eu coloquei algumas propostas aqui, que espero que seja aprovado, em relação principalmente à questão dessas cotas de conselheiros e conselheiras, para que a OAB também se oxigene mais desse debate, como também nos eventos da OAB ser imprescindível, nas reuniões do Conselho Federal e seccionais, intérpretes de Libras, temos muitos colegas e colegas surdos, eventualmente intérpretes guias também, porque isso é uma garantia legal e de uma lei muito nova. Espero que vocês pesquisem o que é o intérprete guia. É para as pessoas surdo-cegas. Ele faz Libras de forma tátil, né? Você acha que a pessoa surdo-cega não participa? Participa e muito, desde que você tenha pelo menos esse tipo de acessibilidade. Como também a questão de audiodescrição em grandes eventos, principalmente ou quando houver uma demanda para pessoas cegas e com baixa visão. Eu queria agradecer, queria me desculpar um pouco também pela emoção, porque realmente, agora, aliás, Emerson Damasceno, sem emoção não vai ter nunca. Aí, de certa forma, assim, agradeço e muito obrigado por estar aqui hoje, pessoal. Obrigado. Quero me fazer chorar, hein? Ei, segurar. Obrigado, pessoal. Obrigado.